A Teosofia Original traz para você a Doutrina Secreta, volume 1, parte 1. Resumo. Escrito por Helena Petrovna Blavatsky. Publicado originalmente em 1888. Resumo. Tradução do original na íntegra. Continuação. 3 representações distintas do universo, em seus 3 aspectos distintos, estão impressionadas com o nosso pensamento pela filosofia esotérica. A pré-existente evoluiu de a sempre existente e o fenomenal, o mundo da ilusão, o reflexo e a sombra dele, durante o grande mistério e drama da vida conhecido como Manvantara. O verdadeiro cosmos é como o objeto colocado atrás da tela branca, sobre a qual são lançadas as sombras chinesas invocadas pela lanterna mágica. As figuras e as coisas reais permanecem invisíveis, enquanto os fios da evolução são puxados pelas mãos invisíveis e homens e coisas são, portanto, apenas reflexos no campo branco das realidades por trás das armadilhas de Mahamaya, ou a grande ilusão. Isso foi ensinado em toda a filosofia, em todas as religiões, tanto antes como pós-diluviana, na Índia e na Caldeia, pelos chineses e pelos sábios gregos. Nos antigos países, esses 3 universos eram alegorizados, em ensinamentos exotéricos, pelas 3 trindades que emanavam do germe eterno central e formavam com ele uma unidade suprema, a tríade inicial, a manifestada e a criativa, ou as 3 em uma. O último é apenas o símbolo em sua expressão concreta dos 2 primeiros ideais. Portanto, a filosofia esotérica repassa o que é necessário dessa concepção puramente metafísica e chama a primeira somente a sempre existente. Essa é a visão de cada uma das 6 grandes escolas da filosofia indiana, os 6 princípios desse corpo unitário da sabedoria, do qual a gnosis, o conhecimento oculto, é a 7ª. A escritora espera que, superficialmente tratados como podem ser os comentários sobre as 7 instâncias, tenha sido bastante nesta parte cosmogônica do trabalho para mostrar que os ensinamentos arcaicos são mais científicos, no sentido moderno da palavra, em seu próprio rosto, do que qualquer outra escritura antiga que seja deixada para ser considerada e julgada em seu aspecto exotérico. Como, no entanto, foi confessado anteriormente, esse trabalho retém muito mais do que dá. O estudante é convidado a usar suas próprias intuições. Nosso principal cuidado é elucidar o que já foi dado e, para nosso arrependimento, às vezes muito incorretamente, suplementar o conhecimento sugerido sempre que possível, por questões adicionais, e resguardar nossas doutrinas contra os ataques muito fortes do sectarismo moderno, e mais especialmente contra os do materialismo dos dias atuais. Muitas vezes consideravam a ciência muito mal, enquanto que, na realidade, as palavras cientista e charlatão deveriam apenas suportar responsabilidade pelas muitas teorias e lógicas oferecidas ao mundo. Em sua grande ignorância, o público, enquanto aceita cegamente tudo o que emana das ditas autoridades e sente que é seu dever considerar cada fato que provém de um homem da ciência como um fato comprovado. O público, dizemos,
é ensinado a zombar de qualquer coisa trazida de fontes ditas pagãs. Portanto, como os cientistas materialistas podem ser combatidos apenas com suas próprias armas, as de controvérsia e argumento, um adendo é adicionado a cada livro, contrastando nossas respectivas visões e mostrando como até grandes autoridades podem cometer erros. Acreditamos que isso pode ser feito efetivamente, mostrando os pontos fracos de nossos oponentes e provando que seus sofismas, muito frequentes, feitos para passar por ditados científicos, estão incorretos. Mantemos Hermes e sua sabedoria em seu caráter universal. Eles, para Aristóteles, contra a intuição e a experiência das eras, imaginando que a verdade é a propriedade exclusiva do mundo ocidental. Daí a discordância. Como Hermes diz, o conhecimento difere muito do sentido, pois o sentido é das coisas que o superam, mas o conhecimento, é o fim dos sentidos, isto é, da ilusão de nosso cérebro físico e de seu intelecto, enfatizando assim o contraste entre o conhecimento laboriosamente adquirido dos sentidos e da mente, manas, e a onisciência intuitiva da alma divina espiritual, Buddhi. Qualquer que seja o real destino desses escritos em um futuro remoto, esperamos provar até agora os seguintes fatos. 1. A doutrina secreta não ensina ateísmo, exceto no sentido hindu da palavra nastika, ou a rejeição de ídolos, incluindo todo Deus antropomórfico. Nesse sentido, todo ocultista é um nastika. 2. Admite um logos ou um criador coletivo do universo, um demiurgo, no sentido implícito, quando se fala de um arquiteto como criador de um edifício, enquanto esse arquiteto nunca tocou uma pedra nele, mas, enquanto fornecia o plano, deixou todo o trabalho manual para os pedreiros. No nosso caso, o plano foi fornecido pela ideação do universo, e o trabalho construtivo foi deixado para as hostes de poderes e forças inteligentes. Mas que demiurgo não é uma divindade pessoal, ou seja, um Deus extracósmico e perfeito, mas apenas o agregado dos Dian-Shohans e das outras forças. Quanto ao último, 3. Eles são duplos em seu caráter, sendo composto A. da energia bruta e racional, inerente à matéria, e B. da alma inteligente ou da consciência cósmica, que dirige e guia essa energia, e que é o pensamento dian-shohânico, que reflete a ideia da mente universal. Isso resulta em uma série perpétua de manifestações físicas e efeitos morais na Terra, durante os períodos manvantáricos, sendo o todo subserviente ao karma. Como esse processo nem sempre é perfeito, e, por mais provas que possa exibir uma inteligência orientadora por trás do véu, ele ainda mostra lacunas e falhas, e até resulta muitas vezes em falhas evidentes. Portanto, nem as hostes, demiurgos, nem nenhuma das forças de trabalho individualmente são assuntos adequados para honras ou adoração divina. Todos têm direito à reverência agradecida da humanidade. No entanto, e o homem deve sempre se esforçar para ajudar a evolução divina das ideias, tornando-se o melhor possível, um colaborador da natureza na tarefa cíclica. Somente a sempre desconhecida e reconhecível Karana, a causa sem causa de todas as causas, deve ter seu santuário e altar no solo sagrado e sempre não pisado de nosso coração. Invisível, intangível, não mencionado,
salvo pela voz mansa e delicada de nossa consciência espiritual. Aqueles que adoram antes dele devem fazê-lo, no silêncio e na solidão santificada de suas almas, tornando seu espírito o único mediador entre eles, e o Espírito Universal, suas boas ações, os únicos sacerdotes e suas intenções pecaminosas, as únicas vítimas de sacrifícios visíveis e objetivas à presença. 4. A matéria é eterna. É o upad, a base física, que a única mente universal infinita constrói sobre suas ideias. Portanto, os esoteristas sustentam que não há matéria inorgânica ou morta na natureza, sendo a distinção entre os dois feita pela ciência tão infundada quanto arbitrária e desprovida de razão. O que quer que a ciência possa pensar, no entanto, e a ciência exata é uma dama inconstante, como todos sabemos por experiência, o ocultismo sabe e ensina de maneira diferente, desde tempos imemoriais, de Manu e Hermes a Paracelso e seus sucessores. Assim, Hermes, o 3 vezes grande Trismegisto, diz: Ó meu filho, a matéria se torna, antigamente era, pois a matéria é o veículo do vir a ser. Tornar-se é o modo de atividade da divindade não criada. Tendo sido dotada dos germes do devir, a matéria objetiva é trazida à luz, pois a força criativa a modela de acordo com as formas ideais. A matéria ainda não gerada não tinha forma, tornou-se quando foi colocada em operação. Tudo é o produto de um esforço criativo universal. Não há nada morto na natureza. Tudo é orgânico e vivo, e, portanto, o mundo inteiro parece ser um organismo vivo. 5. O universo foi desenvolvido a partir de seu plano ideal, sustentado pela eternidade na inconsciência daquilo que os vedantinos chamam de Parabrahma. Isso é praticamente idêntico às conclusões da mais alta filosofia ocidental, as ideias inatas, eternas e autoexistentes, de Platão, agora refletidas por von Hartmann. O incognoscível de Herbert Spencer tem apenas uma leve semelhança com a realidade transcendental em que os ocultistas acreditam, muitas vezes aparecendo apenas uma personificação de uma força por trás dos fenômenos, uma energia infinita e eterna da qual todas as coisas procedem, enquanto o autor da filosofia do inconsciente chegou, apenas a esse respeito, a uma solução do grande mistério, tanto quanto o homem mortal. Poucos foram os que, tanto na filosofia antiga quanto na medieval, ousaram abordar o assunto ou até sugerir isso. Paracelso menciona inferencialmente. Suas ideias são admiravelmente sintetizadas pelo Dr. F. Hartmann, FTS, em sua Vida de Paracelso. Todos os cabalistas cristãos entenderam bem a ideia raiz oriental. O poder ativo, o movimento perpétuo da grande respiração, desperta o cosmos apenas no início de cada novo período, colocando-o em movimento por meio das duas forças contrárias e fazendo com que ele se torne objetivo no plano da ilusão. Em outras palavras, esse movimento duplo transfere o cosmos do plano do eterno ideal para o da manifestação finita, ou do noumenal, para o fenomenal. Tudo o que é, foi e será, eternamente é, mesmo as inúmeras formas, que são finitas e perecíveis,
apenas em seu objetivo, não em sua forma ideal. Eles existiram como ideias na eternidade e, quando faleceram, existirão como reflexos. Nem a forma do homem, nem a de qualquer animal, planta ou pedra, alguma vez foram criadas, e é somente neste nosso plano que ele começa a se tornar, ou seja, objetivando sua materialidade atual ou expandindo-se de dentro para fora, da essência mais sublimada e supersensível à sua aparência mais grosseira. Portanto, nossas formas humanas existem na eternidade como protótipos astrais ou etéreos, segundo os modelos, os seres espirituais ou deuses, cujo dever era trazê-los ao ser objetivo e à vida terrestre. Evoluíram as formas protoplasmáticas dos futuros egos a partir de sua própria essência. Depois disso, quando este upad humano, ou molde básico, estava pronto, as forças terrestres naturais começaram a trabalhar naqueles moldes supersensíveis que continham, além dos seus, os elementos de todas as formas vegetais e animais passadas deste globo. Portanto, a concha externa do homem passou por todo o corpo vegetal e animal antes de assumir a forma humana. Como isso será totalmente descrito no livro 2, com os comentários sobre o assunto, não há necessidade de dizer mais sobre isso aqui. No próximo vídeo, continuaremos com o resumo do primeiro volume da Doutrina Secreta.